Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre os processos de eletrização e dar alguns exemplos sobre os tais processos realizados durante o nosso ano letivo. O processo de eletrização tem o propósito de modificar a quantidade de cargas de um objeto. Existem 3 desses processos. O primeiro deles, a indução, baseia-se no princípio da atração e repulsão das cargas elétricas, o qual determina a movimentação das partículas carregadas. Vamos ver como ocorre. O objeto, que é formado por muitos átomos, está inicialmente neutro. Isso significa que para cada elétron existe um próton anulando a carga total. Entretanto, ao aproximarmos um objeto negativamente carregado, os elétrons têm a facilidade de movimentos, são repelidas e acumulam de um lado oposto, de um outro lado, o excesso de carga negativa e do outro lado, de carga positiva. O objeto, mesmo neutro, está polarizado e passa a atrair seu indutor. A polarização é a indução de cargas não nulas nas extremidades do objeto. Nessa condição, liga-se um fio no objeto e à Terra. Devido ao excesso de carga negativa de um lado, os elétrons descem pelo fio. Quando o objeto é retirado, sobram prótons. Assim, o corpo fica com a carga contrária ao indutor. Um processo semelhante ocorre com a nuvem carregada, que induz uma polarização na Terra. Quando a tensão entre a nuvem e o solo atinge um valor limite, os elétrons são descarregados na Terra por meio de um raio. A segunda forma de eletrização ocorre por contato. Para compreendê-la, é necessário fazer uma discussão entre o comportamento elétrico dos materiais. Os materiais onde os elétrons podem se movimentar com facilidade são chamados condutores. Entretanto, nos isolantes, os elétrons estão fortemente ligados ao núcleo. Os metais são o melhor exemplo de condutores. Vidro, tecido, borracha e plástico são alguns exemplos de isolantes elétricos. Apesar de serem classificados como isolantes, esses materiais podem passar a conduzir se sua rigidez dielétrica for rompida pela aplicação de uma alta voltagem. Quando encostados, os materiais que são condutores podem trocar elétrons. A cada contato, esses elétrons se distribuem proporcionalmente à capacidade de cada objeto. Vamos ver um exemplo. Imagine que tenhamos 3 condutores idênticos, ou seja, que têm a mesma capacidade de receber elétrons, onde um tem 3 unidades de cargas, outro tem menos 7 unidades de cargas e o terceiro tem 10. Por terem a mesma capacidade, quando encostados, haverá uma redistribuição da carga total. Quando encostados, os objetos viram um só, e a carga total é a soma entre as cargas de cada um, ou seja, 3 menos 7 mais 10. A carga total é 6. Como são idênticos, quando separados, a carga será distribuída igualmente, sendo 6 dividido por 3 igual a 2. Então, cada objeto termina com 2 unidades de carga. A terceira forma de eletrizar um objeto é atritando materiais isolantes. A fricção causa uma agitação dos elétrons, que tende a seguir para o material com maior tendência a ficar negativo. Os elétrons perdidos por um objeto são assimilados pelo outro. Por conta disso, no processo final, os objetos ficam com cargas de mesmo valor, mas sinais distintos. Para determinar qual é o sinal da carga de cada um, utilizamos a série triboelétrica, uma tabela que indica a tendência dos materiais em ganhar ou perder elétrons. Quanto mais para baixo, maior é a tendência de ficar negativo. Por exemplo, ao atritarmos um pedaço de papel com uma régua de plástico PVC, o PVC está abaixo do papel na série triboelétrica. Logo, a régua de PVC tende a ficar mais negativa, ou seja, ganha elétrons. Esses elétrons vêm do papel, que fica, portanto, eletrizado positivamente. Agora iremos analisar 3 experimentos que deram certos e 3 que deram errado. Começando com o experimento 2.1, pedaços de papéis são colocados sobre uma mesa. Um canudo plástico é aproximado dos papéis sem tocá-los, resultando em nenhum efeito. Em seguida, o canudo é atritado no cabelo ou em papel. Ao aproximar o canudo atritado dos papéis, eles saltam em direção ao canudo e alguns ficam grudados. Nem todos os papéis aderem, alguns são refletidos. O mesmo princípio é aplicado usando uma régua plástica ou pente atritados para atrair os papéis. O fenômeno observado no experimento está relacionado à eletricidade estática.
A fricção do canudo, régua ou pente no cabelo ou em papel provoca a transferência de elétrons entre os materiais, resultando em uma carga elétrica desigual. Este processo cria uma carga negativa em um dos materiais e uma carga positiva no outro. Ao aproximar o material atritado dos pedaços de papel neutros, ocorre a atração eletrostática. Os pedaços de papel, sendo neutros, têm uma distribuição uniforme de cargas elétricas. No entanto, a presença do material atritado carregado cria um campo elétrico que influencia as cargas no papel, levando à atração entre o papel neutro e o material carregado. Alguns pedaços de papel são atraídos e aderem ao material carregado devido a essa interação eletrostática, enquanto outros podem ser repelidos. O fenômeno destaca a capacidade dos materiais atritados de influenciar o comportamento de outros materiais devido à transferência de cargas elétricas durante a fricção. Já no experimento 2.2, buscamos entender como a eletrização por atrito de um canudo plástico realizado em diferentes materiais afeta a interação do canudo com pedaços de papel. Inicialmente, dispomos vários pedaços de papel sobre uma mesa, mantendo-os eletricamente neutros. O canudo plástico é então atritado com diferentes materiais, como papel, pele, tecido de algodão ou saco plástico, através de um rápido movimento de fricção. Observamos que o canudo se eletriza devido à transferência de elétrons entre o canudo e o material com o qual ele foi atritado. Ao aproximar o canudo eletrizado dos pedaços de papel, sem tocá-los, notamos que os pedaços de papel são atraídos pelo canudo eletrizado. No entanto, observamos que a intensidade dessa atração pode variar dependendo do material com o qual o canudo foi atritado. Por exemplo, se o atrito ocorreu com cabelo, papel ou tecido de algodão, a eletrização é mais eficaz, resultando em uma atração mais intensa. Por outro lado, se o atrito foi realizado em um saco plástico, a eletrização pode ser menos eficiente, levando a uma atração mais fraca. Este experimento ilustra como diferentes materiais respondem ao processo de eletrização por atrito e como essa eletrização influencia a interação com outros materiais, exemplificando aqui pelos pedaços de papel. E o experimento 2.5 está relacionado à transferência de elétrons entre o plástico e o metal. Quando o canudo de plástico é atritado, ocorre uma redistribuição de cargas elétricas na superfície do plástico, resultando em cargas negativas em algumas áreas e positivas em outras. Como a lata é feita de metal, que é um bom condutor, os elétrons na lata são atraídos pelas cargas positivas no plástico atritado. Essa atração eletrostática é um exemplo de efeito triboelétrico, onde o atrito entre dois materiais resulta na transferência de cargas. A lata, agora com uma carga desigual, é atraída em direção ao canudo carregado negativamente. Ao variar a posição do canudo, você pode controlar a atração e, consequentemente, o movimento da lata. Esse comportamento é uma manifestação da interação elétrica entre as cargas opostas no plástico e no metal. Gente, tudo bem? Inicialmente eu gostaria de pedir que vocês não reparassem esse tripé super, hiper, mega improvisado que eu fiz aqui. Mas, então vamos lá, né? Eu vou falar pra vocês hoje da experiência 3.7, que foi uma experiência que deu errado, mas é uma experiência bacana. A experiência consiste em atritar um balão e após ele ser atritado corretamente, você conseguiria deixá-lo na parede estaticamente ou então no teto, ele não iria cair. E para fazer esse experimento a gente precisava de uma superfície de atrito, né? Eu deixei aqui marcado aqui, né? A gente tentou fazer os integrantes do grupo, né? Que a gente teve 2 grupos durante o ano. A gente tentou fazer, tentando atritar pelo cabelo, né? E tentando atritar com papel, né? Papel toalha. E uma coisa que é interessante observar nesse experimento é a série triboelétrica, porque com a série triboelétrica dá pra você saber, né? A tendência das cargas de alguns materiais, né? Esse experimento, uma coisa que é bastante relevante saber, que a gente não levou em conta, era a série triboelétrica. E os materiais, né, eles possuem uma certa afinidade eletrônica. Por exemplo, aqui na tabela da série triboelétrica, os materiais que estão mais acima são os que têm facilidade em doar elétrons e permanecerem com a carga positiva. Como, por exemplo, pele humana, couro, pele de coelho e esses outros diversos materiais. E aqueles que estão mais abaixo, como por exemplo o teflon, PVC, polietileno, têm a afinidade de receber elétrons e ficar com a carga negativa. E
que nós usamos dois tipos de superfície de atrito, que foi o cabelo e o papel. O cabelo e o papel, eles estão na parte acima da tabela, ou seja, eles têm facilidade em doar suas cargas e permanecerem positivos. Ou seja, ao atritar o balão, que é feito de borracha, e borracha é um material que tem tendência a receber elétrons, esses materiais ficariam positivos, ou seja, os materiais de atrito, e o balão teria a tendência de ficar com a carga negativa, né? E vamos agora falar mais um pouquinho. A gente usou uma bexiga de festa para fazer esse experimento, é claro, e a gente eletrizou o balão, né? Aí o que acontece? Aí está aqui o corpo, né, que a gente usou. A gente colocou aqui, né, porque o corpo estava inicialmente neutro, né? E tá neutro não significa que não tem carga. Quando a gente realizou o atrito, isso daqui tá indicando o atrito, tá, gente? Houve uma transferência de carga. O corpo tinha tendência a ficar positivo, ficou com a carga positiva. E o balão, devido ao seu material que tinha tendência de ficar com a carga negativa, ficou com a carga negativa. Ou seja, houve um trânsito de elétron. A eletrização ocorreu devido a esse atrito. E o último passo do nosso experimento era pôr o balão na parede, né? Aqui está o nosso balão. Inclusive, esqueci de colorir, né? Eu vou colorir e vou voltar agora. Já tá colorido, né? Aí a gente ia colocar o balão em contato com a parede ou com o teto. E o certo seria que ele ficasse grudado na parede. Só que isso não ocorreu. Através desse contato, né? Cargas opostas iriam se atrair. E ele iria ficar grudado na parede. Mas a realidade é que o balão caiu. E nosso experimento foi dito como errado, né? Mas eu vou falar aqui pra vocês agora alguns fatores importantes, né? Que a gente deveria ter levado em conta para fazer esse experimento. E que se talvez a gente fizesse hoje, daria certo, né? Vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Deixa eu voltar aqui, porque não foi tão bom. Então. Vamos começar falando do primeiro fator, que é o ambiente seco. O ambiente seco favorece o ambiente seco, um ambiente sem umidade, ou seja, um lugar até frio seria melhor. Porque a eletricidade estática ela é favorecida durante períodos secos. Por quê? O ar ele é um isolante elétrico, o ar seco, né, ele não permite, como que eu posso falar? Ele não permite movimento de cargas. Ou seja, isso acaba acumulando os elétrons na superfície de algum material. E quando o ambiente está úmido, a água, por ser uma boa condutora, ela permite o movimento de cargas. E essas cargas acabam ficando dispersas e não ficam tão concentradas como deveriam estar. E acredito que isso foi um dos fatores também que influenciou, né, o erro, né, do nosso experimento e que fez que o balão não permanecesse estático. E dois fatores, né, que eu coloquei 2, 3, mas são o único fator que eu acho que é muito importante levar em conta, é a superfície do objeto que vai realizar um atrito e da superfície a ser atritada, porque o balão, para que ele, tipo assim, consiga ficar estático, ele tem que ser eletrizado por completo. Tipo, você não pode realizar o atrito em só uma superfície e, tipo, o atrito tem que ser em uma boa parte da superfície do balão, não só nenhuma. E até eletrizar uma superfície inteira do balão, isso demora muito, gasta tempo, bastante tempo tentando, e isso foi uma coisa que a gente realmente pecou. Ou seja, a superfície que irá realizar o atrito tem que ser uma superfície maior para dar conta da superfície que vai ser atritada, que no caso é o balão, porque não é pequeno, é um balão grande, todo cheio. E uma das coisas que a gente poderia ter feito era ou aumentar a superfície que ia atritar o balão, ou seja, pegar um pedaço de papel maior, ou ficar mais tempo também atritando ele no cabelo, né? Mas isso ia demorar muito tempo. Ou também diminuir o tamanho da bexiga, né? Porque aí a superfície ia ser menor e não ia precisar de um trabalho tão grande. Mas de qualquer maneira, esse atrito ia ter que ser contínuo durante um bom tempo até que toda a superfície estivesse eletrizada. E né, os 3 fatores importantes é o ambiente seco e
a superfície que irá realizar o atrito e a superfície que irá ser atritada. Tudo bem? Vou falar para vocês um pouquinho da experiência 2.10, que é uma das primeiras experiências do capítulo, né? E ela é uma das experiências que contextualiza com o conceito AMBA, né? O AMBA era um material, né? Uma pedra, uma resina sintética, e é meio amarelada, né? E era encontrada em... Eu esqueci o nome do lugar mesmo, mas não é tipo uma mina, mas era onde que esses materiais, pedras, só se localizavam, mas ficavam expostas, né? E pelo fato do âmbar estar em contato com a natureza, né, a pedra de âmbar, ele acabava sendo atritado. E esse atrito realizado pelo vento trazia a capacidade do âmbar adquirir alguma carga, né, uma carga elétrica e atrair, né, materiais leves ou substâncias leves. Tudo isso também, né, muitos materiais que tinham a capacidade de adquirir eletricidade e também atrair outros materiais eram chamados de AMBA ou efeito AMBA, e inclusive a palavra elétrica é derivada da palavra AMBA. As pessoas achavam que essa atração era causada por conta de algum fluido, mas não, é a propriedade das cargas dos materiais que permitiam que eles fossem atraídos. E, né, a palavra, voltando aqui a falar da etimologia da palavra, o âmbar, ele veio de uma palavra grega que era o elétron, né, eu vou deixar escrito aí do lado, e, né, só por curiosidade mesmo. E aqui, o nosso âmbar é o canudo, né, porque ele vai ser atritado, ele foi atritado e ele vai adquirir uma carga. A série triboelétrica, que até então não havia sido tratada nesse capítulo, o plástico, ele é um dos últimos também da série triboelétrica. Então ele tem a capacidade de receber elétrons, né? E ao ser atritado, né? Aqui eu não identifiquei qual que é a carga, né, do canudo, mas eu coloquei esse X representa alguma carga. Aqui no meu desenho, vou dar um zoom pra vocês, tá ruim. E aqui tá a nossa água, né? Ao aproximar o canudo atritado na água, ele consegue atrair algumas moléculas de água, algumas gotículas bem pequenas. Quase não é visível, né? E, né, ao só aproximar, ocorre ele não precisa encostar na água, né? E, né, a água é inicialmente neutra, né? Lembrando que neutro não significa que não tem carga. É a carga no qual o material, né, o seu âmbar foi eletrizado, consegue atrair a carga oposta, né? Ou, tipo, se o material eletrizado for um material que tende a perder elétrons, vai atrair a parte positiva, né, entre aspas, e se for um material que tende a doar elétrons, vai atrair, por exemplo, a carga negativa, né. E, né, nosso experimento deu errado, mas esse é um experimento que tem que ter bastante cuidado, porque a superfície influencia, ou seja, a gota de água não pode ser tão grande assim, e ela tem que ser a menor possível. E, tipo, o âmbar, desde o começo, a gente na apostila já fala, antigamente já falava que ele atraía substâncias leves, ou seja, a substância tem que ser leve e a superfície, o tamanho também influencia nessa leveza, ou seja, a massa também. Portanto, né, um dos erros que a gente deve ter cometido aqui nesse experimento foi o tamanho da gota de água que a gente usou, que foi uma gota um pouquinho exagerada, e, portanto, uma das coisas que a gente poderia melhorar, na próxima vez que fosse fazer, é diminuir um pouquinho a gotinha e deixar ela o menor possível. Gente, tudo bem? Vou falar um pouquinho pra vocês do experimento 6.27, né? E eu vou mostrar o antes, durante e o depois. E os experimentos do capítulo 6 eram focados no eletroscópio. O eletroscópio é um instrumento no qual ele é usado para detectar carga, tanto positiva quanto negativa, né? E ao aproximar uma carga do eletroscópio, ele reage, né? Por exemplo, nesse eletroscópio que a gente fez, né? Ao aproximar algum objeto que estava eletrizado perto dele, ele reagia, por exemplo, a gente tinha uma tira de papel de seda, né? Que essa tirinha aqui, ela inicialmente estava abaixada e ela levantava, né? Só que nesse experimento aqui, consistia no seguinte, né? Você ia ter
dois versórios carregados negativamente, né? E, feito isso, quando você aproximasse eles, né? O que era para acontecer? Você aproximá-los e, né? Mesmo assim, eles continuarem de pé, né? Mas deixa eu voltar aqui antes de eu explicar, né? Você teria dois eletroscópios carregados negativamente, né? Ao serem carregados negativamente, né? É uma preferência também desse experimento, só para pausar o que eu estou falando aqui, depois eu vou voltar a falar o que eu tava falando. E de preferência em um ambiente seco também, para não ter cargas dispersas, né? E você ia carregar negativamente o seu eletroscópio e eles iriam ficar com a tirinha em pé. Essa daqui é a tirinha e ela ia ficar em pé. Esse eletroscópio foi feito com cartolina normal. Essa tirinha de papel tinha que ser um papelzinho leve, né? É o chamado papel de seda, né? Quanto mais leve o papel é melhor. Um canudo e um suporte, né? E, né, você teria dois, né? Você ia eletrizar direitinho, né? Como eles estavam pedindo na apostila. A gente eletrizou esse papelzinho, teria de ser eletrizado com, exemplo, com um canudo que você atritasse ele em algum lugar e fosse raspando ele aqui na superfície de trás da cartolina. Aí, né, ao atritar aqui, né, depois de atritado, essa carga iria ser transferida pra cá, né, pra essa superfície, e ele estaria carregado negativamente. Isso daqui, e essa tira de papel iria se levantar, né, iria ter uma transferência de cargas. Aí, né, o que aconteceu durante? Durante, a gente teria que aproximar esses dois eletroscópios, literalmente uma cartolina encostada na outra. E depois, quando você afastasse elas, era para elas continuarem em pé, porque já chegamos numa parte do capítulo em que sabemos que cargas opostas se atraem e cargas iguais, semelhantes, não se gostam, se repelem. Portanto, as cargas não iriam se juntar, elas iriam se repelir. E essa manifestação de repelimento das cargas seria elas continuarem em pé, não ia acontecer nada. Elas continuando em pé mostraria que elas estariam se repelindo. Ou seja, carga negativa com carga negativa se repele, positivo com positivo se repele, positiva com negativa a atração. Mas o nosso problema nesse experimento foi que a gente não conseguiu eletrizar o nosso eletroscópio, né? A gente raspou o canudo na cartolina. Algumas vezes a gente conseguiu, mas algumas vezes também não. E ao raspar na cartolina, era pra a fitinha de seda, né? Nosso papelzinho fininho, bem levinho, se levantar. Ou seja, a gente não conseguiu realizar o experimento por inteiro devido ao fato da primeira parte não ter sido feita por completo. Ou seja, o primeiro passo a gente não conseguiu fazer, que era a eletrização do eletroscópio. Ou seja, né, foi um experimento que não deu certo. E vale ressaltar que estava um dia úmido, que estava um dia quente, e a água, por ser uma boa condutora, ela favorece a dispersão de carga, sabe? A água não colaborou muito para isso, ou seja, a umidade do ar, né? Se o ar tivesse mais seco, talvez a gente conseguiria ter feito uma eletrização melhor, né? Mas foi isso que ocorreu e muito obrigada por ter assistido até aqui.